Jornal da Mix. Na última sexta-feira, a Academia Catarinense de Letras Jurídicas recebeu uma nova integrante. A juíza Maria Quitéria Tamanini Vieira Pérez, titular da primeira vara civil da comarca de Blumenau, assumiu a cadeira de número 30. Essa cadeira tem por patrono o advogado e escritor catarinense Pascoal Apóstolo Pizzica. E a doutora Quitéria está ao vivo aqui com a gente no estúdio para contar dessa honra, inclusive aproveitando seu primeiro dia de férias, doutora. Aproveitando, sacanagem. Se ela estivesse aproveitando, ela estava em casa dormindo, não estava aqui, né, com a gente. Ela gosta, eu sei. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, eu cumprimento toda a equipe da Rádio Mix FM, também aos ouvintes que nos acompanham e afirmo que sim, estou aproveitando, porque é vivendo a vida que a gente a aproveita da melhor forma. E eu fico muito à vontade estando aqui com vocês, com a oportunidade de compartilhar um pouquinho dessa experiência e desse momento memorável com toda a comunidade blumenauense. As férias pro magistrado servem para dar uma aliviada em toda aquela pressão, né, Quitéria? No fim das contas é isso, né? Tá aqui às 7h30 da manhã, mas tá tudo certo, né? Pelo menos não tem ninguém me pressionando aqui, tá tudo Eu estou leve. Exatamente. Doutora Quitéria, conta como é que foi primeiro a honra de receber esse convite, né? Que eu imagino que o momento mais impactante deva ser isso, né? A cerimônia na sexta foi a coroação do momento. Mas como é que é para a senhora? Olha, eu tenho para mim que a honra é tão grande quanto o desafio intrínseco a ela, sabe? Foi um convite que eu jamais esperava, algo que nem nos meus melhores sonhos eu podia imaginar. Porque a Acalege representa uma academia, uma instituição que congrega escritores, personalidades, pessoas do mundo jurídico que contribuem para o fortalecimento dessa memória, da literatura e do meio jurídico como um todo, para muito além até da literatura, com a difusão das letras por si só e do conhecimento nessa área. Estava eu em Florianópolis, no mês de fevereiro, fazendo um curso na Academia Judicial e me disseram que queriam conversar comigo a pretexto de falar sobre uma palestra. Eu encarei isso naturalmente. E eis que quando eu me afasto da sala de aula para receber as pessoas que queriam conversar comigo, estava assim boa parte da diretoria da Acalege ali presente, inclusive o professor Isaac Pilati, que estava aqui no evento sexta-feira. E aí eu pensei, opa, alguma coisa de diferente está acontecendo. E aí eles me perguntaram se eu aceitava o convite de integrar a Academia Catarinense de Letras Jurídicas. Naquela emoção, eu não tinha outra palavra senão sim, e com muita alegria. E aí, procurando conhecer um pouco mais sobre a academia, que eu já conhecia um pouco porque já tinha assistido algumas posses, então, alguns eventos de lançamento de livros, sempre admirei bastante o trabalho da academia, mas aí, procurando conhecer um pouco mais, é que eu percebo a dimensão dessa honra que você se reportou. É muito maior do que eu podia imaginar. E a própria solenidade. Eu já tinha assistido algumas solenidades pelo fato de ter ido presencialmente em algumas e outras de estarem disponíveis no YouTube, na conta da Acalege. E aí eu procurei assistir para entender como era toda a ritualística, porque é realmente impregnada de ritualística, no sentido de demonstrar um passo a passo bem demarcado de cada momento, sabe? Com símbolos e com muito significado presente. E aí eu já esperava como seria a sessão, mas olha, durante a sessão, eu conversava comigo pensando, nossa, nunca imaginei que fosse tão emocionante, que fosse tão profundo. As memórias, as lembranças que trouxeram sobre a minha vida, o auditório repleto, cada pessoa que eu encontrava de diferentes cenários da minha vida, de lugares por onde eu passei, trabalhei aqui de Blumenau também. Muitas pessoas do meio jurídico e outras não, o que eu achei muito legal. Então, isso mostra que a comunidade blumenauense acolheu muito bem a Acalege e fez questão de participar desse momento, que tornou para mim tudo ainda mais inesquecível. Agora, a academia não é tão conhecida quanto outras academias, como a Catarinense de Letras, né? Aquelas mais genéricas, vamos dizer assim. Essa é uma bem específica ao mundo dos magistrados, assim, né? O que, por um lado, acaba servindo, a tua posse, acaba servindo para dar mais visibilidade a isso também, né, Quitéria? Principalmente aqui na nossa região, né? Sim. Muita gente ainda não conhece, né, a academia. Isso, muita gente não conhece. E quando lá, naquele momento do convite, eles me perguntaram onde eu gostaria de fazer a posse,
Eu não tive dúvida. Eu nem sabia que eu podia escolher o lugar, mas já que me deram essa liberdade, eu disse, opa, então... Porque normalmente é Florianópolis. Normalmente é Florianópolis, quase todas acontecem lá, porque lá é a sede da academia. E quando o presidente me deu essa liberdade, eu disse, então, pode ser em Blumenau, e eles acolheram na hora com alegria. E ontem eu ouvi vários relatos de membros da academia que voltaram encantados, assim, por Blumenau, pelo acolhimento, pela sessão. Foi, assim, uma grande experiência para nós e para eles que vieram aqui. Mas respondendo a tua pergunta, Pancho, realmente é um ambiente muito restrito ainda. Por isso que a difusão da existência da academia, do fazer dela é muito importante. As academias começaram na França, há muito tempo atrás. E aí vários países, mundo afora, foram instituindo as suas academias, mas apenas nacionais. Então, no nosso caso, a Academia Brasileira de Letras, que é bem conhecida. Todas as academias têm 40 cadeiras. E essas cadeiras, já estou aproveitando para explicar para a comunidade como funciona. Mas tem que é uma aproveite. história bonita, né? Então, todas as academias têm 40 cadeiras e cada cadeira leva o nome de um patrono que necessariamente é uma pessoa falecida. Então, nós temos, no meu caso, a cadeira número 30, cujo patrono é Pascoal Apóstolo Pizzica. Naturalmente, aqui em Santa Catarina, nós temos várias academias. Academia Catarinense de Letras e várias academias municipais. Ah, não sabia. Então, nós temos inúmeras e essas academias servem justamente para difundir a cultura. Se eu estiver falando de uma academia de letras de Florianópolis, de São José, enfim, de qualquer outra cidade, aí eu vou pensar no espaço local de artistas e de literatos, enfim, pessoas que produzem de uma forma ampla na literatura naquele território. Mas a Academia Catarinense de Letras Jurídicas, como o próprio nome diz, congrega, então, escritores e personalidades do espaço de Santa Catarina. É um reconhecimento por todo o trabalho que tens feito, né, Quitéria? Não só na área jurídica especificamente, mas acho que fora dela principalmente, né? Porque tens te destacado nos últimos anos, a gente percebe isso, a tua atuação para a comunidade, né? Com palestras, com orientações, com um bate-papo como este aqui, que é super descontraído, sem aquele juridiquês, sem aquela coisa. Aproximação do jurídico, né? Com a comunidade. Acho que isso é importante, né? Eu acredito que esse foi o tom mais forte. Porque, assim, eu tenho uma produção acadêmica, mas com certeza tem tantas outras pessoas que têm uma produção acadêmica muito mais vasta que a minha. Mas esse fato de estar presente na comunidade, de levar essa voz talvez um pouco mais compreensível e acessível, isso faz muito sentido para a academia. Porque de nada adianta um saber, seja ele qual for, guardado numa estante ou restrito a espaços muito pequenos. Todas as pessoas têm direito a conhecer um pouco mais dessa cultura. E por que não da cultura jurídica? Porque o direito só existe em função das pessoas. Então, essa restrição que muitas vezes se dá até na própria linguagem, que muitas pessoas denominam como juridiquês, que é algo não acessível, isso tudo está sendo eliminado, né? No mundo de hoje, nós não podemos mais ter barreiras de nenhuma espécie, muito menos na língua e nas letras, né? E agora, como é que acha espaço nessa sua agenda de juíza, Não vai ser nas férias que vai ter espaço para ela na agenda. Ser, né? Juíza, professora da FURB, mãe... Acadêmica do último período de psicologia, tem o TCC aí, né? Um monte de coisa. Onde é que acha espaço e como atender essa nova demanda, né, da academia? Olha, quando eu reflito sobre isso, o que me vem em mente é como aumenta a responsabilidade em tudo que a gente fala, em tudo que a gente escreve, inclusive de falar mais e escrever mais. Eu acho que eu me sinto muito mais legitimada nesse sentido. Mas em relação ao espaço, eu nunca tive problema em administrar isso, não no sentido de dizer que eu dou conta. Não, eu não dou conta. Muitas vezes alguma coisa sai na madrugada. Tem que deixar de lado. Não, absolutamente normal. Mas quando eu digo que eu não tenho dificuldade em administrar, é no sentido de dizer sim para as coisas que fazem meu coração pulsar. De dizer sim para estar aqui conversando com vocês, que eu adoro conversar com a população, adoro o sistema de rádio. Acho que ele chega onde muitas outras fontes de comunicação não chegam. Então, eu gosto muito disso, eu gosto muito de estudar, eu gosto de ser humano, por isso eu gosto de estudar psicologia, gosto muito do meu trabalho.
Então, nesse sentido, eu penso que a gente vai administrando o nosso dia com tudo aquilo que nos faz bem. E eu acho que também foi por isso que eu escolhi falar muito sobre o amor no meu discurso. Por mais que fosse, sim, uma posse na Academia Catarinense de Letras Jurídicas, eu tenho para mim que é o amor à sociedade, às pessoas, é o amor a esse grande sonho que nós temos de uma sociedade mais humana, numa convivência mais pacificada, que me move e que move muitas outras pessoas comigo. Por isso eu acho que muitas vezes, quando eu termino uma palestra, muitas pessoas vêm conversar comigo para dizer é nisso que eu acredito. E às vezes o meio jurídico ele é tão fechado, por vezes também tão frio, que muitas pessoas, mesmo durante a academia, enquanto fazem a graduação, não se identificam tanto. Mas quando a gente fala do humano que nos levou a fazer essa escolha, de cuidar bem do outro humano, porque é isso, nós estamos em relação. E o direito está aqui para preservar essa qualidade mínima. E nós não podemos pensar numa qualidade mínima de vida se não há justiça. Todas as pessoas que passam por uma situação de injustiça sabem que a paz interior ela se vai. E aí a alegria de viver e o equilíbrio vão junto. Então, essa busca por essa qualidade de vida que o direito busca proporcionar faz muito sentido. Então, por isso eu digo assim que mesmo dormindo de madrugada, mesmo por vezes atrasando e dificultando, mas tentando administrar tudo isso, eu me sinto muito realizada e faço sempre o melhor que eu posso. O problema é que essa frieza que a senhora falou aí do sistema jurídico, vamos dizer assim, em relação à sociedade, acaba afastando todo mundo disso, um do outro, né? Sim. Acho que tanto a sociedade do judiciário, quanto o judiciário também da sociedade de alguma forma, que acaba sendo, às vezes eu acho que a população acaba interpretando o sistema judiciário como algo meio ditatorial, tipo, é aquilo e acabou, e ok, beleza, vamos acatar, é isso mesmo, né? E falta aquela coisa mais humana, né? Sim. Que acho eu, e me corrija se eu estou enganado, mas eu imagino que a senhora está procurando isso justamente no curso de psicologia, né? Com certeza. Estudar psicologia era um sonho ou esse sonho apareceu durante o exercício da magistratura? Nunca foi antes, porque o direito, sempre com ele me identifiquei muito, assim, durante toda a carreira. Mas eu tenho para mim que à medida que eu comecei, dentro do direito, a me identificar com a mediação, que se nós pensarmos é a face mais humana do direito, Certamente. porque é na mediação que a gente tira a autoridade de qualquer outra pessoa que não seja o próprio titular do conflito. As pessoas envolvidas são chamadas a conversar. E elas que vão se resolver, vamos Elas dizer que assim, entre aspas, resolvem, né? que escrevem a própria sentença. Exato. Que levantam alternativas e que escolhem a que for melhor. Pois bem, quando eu passei a me aproximar desse campo, que é um campo ainda pouco difundido aqui no Brasil, né? Muito Demora, mais né? em tantos Impressionante, outros porque países. faz tanto tempo que se fala em mediação e Isso. arbitragem, a coisa parece que fica patinando, Muito. né? Impressionante. Porque tem a ver com a nossa cultura, Sim. sabe? Então, acho que uma cultura a gente não transforma com uma lei. A gente transforma com o nosso modo de ser e principalmente com o nosso modo de pensar, que vem antes de tudo isso. Mas então a cultura, eu tenho para mim que ela está se transformando, mas na velocidade possível. E na medida em que eu me aproximei desse tema e lecionando sobre isso, eu percebi que eu trazia uma bagagem muito pequena, porque o direito não nos dá essa bagagem. A gente fala muito sobre leis, mas fala pouco sobre o ser humano, as suas emoções, o seu comportamento, o que importa para ele. E pensamos sim na interpretação da lei tentando fazer o nosso melhor, mas nos falta aquele feedback de quem olha do lado de lá. Eu, ser humano, olhando para tudo isso, o que eu posso esperar de melhor? E aí, claro que a gente muda por completo. Primeiro como pessoa, como mãe, como esposa e, claro, como juíza também. Não tem como não se deixar afetar por tudo aquilo que nós aprendemos no curso de psicologia. E eu acredito que eu mudei muito também como juíza. Por exemplo, uma diferença que eu percebo é de nunca mais interromper uma pessoa quando ela fala. Então, antes eu sentava para inquirir uma testemunha e eu sabia exatamente qual era a dúvida que eu tinha para ser esclarecida, então eu pontuava as perguntas e, por favor, responda isso que eu acabei de perguntar, né? E nunca mais fiz isso. Então, quando as pessoas entram na sala de audiência que estão conversando, eu deixo a conversa fluir. E quando a testemunha senta e começa a narrar o fato, eu deixo que ela narre. E naquilo que ela narra, eu vejo que na espontaneidade vem a verdade. Sim. E depois eu posso pontuar com algumas perguntas em relação a fatos específicos. Isso vale para o diálogo com os filhos, isso vale para uma conversa com um amigo, porque na psicologia a gente aprende que toda palavra é importante. Não tem uma palavra que a gente diga, até sem querer, né, que não tenha um significado muito importante. Por isso a gente deve valorizar e cuidar muito com tudo que a gente diz. Aproveito para falar o exemplo das piadas, por exemplo. Aquelas piadas
que colocam a mulher numa situação inferior, que falam de racismo, que ridicularizam alguém, elas não cumprem o papel para o qual as piadas foram feitas, que é de nos alegrar. Certamente. Então, que a gente cuide muito, porque tudo isso impacta no inconsciente das pessoas, principalmente dos menores, das crianças que estão nos ouvindo e acreditando que é normal fazer isso. Não, não é normal. Então é isso, a psicologia tem realmente me transformado. E a psicologia não tem espaço na escola de magistratura? Faltou essa? Tem sim. Inclusive eu tenho sido muito convidada para falar sobre esses temas, né? Por exemplo, nós vamos ter um encontro estadual agora em outubro com todos os alunos das escolas da magistratura de Santa Catarina, onde eu vou falar sobre o que a psicologia tem a contribuir. Legal. Tanto para a formação, claro que o preparo daquele que quer se tornar juiz, como também para o exercício da magistratura. E o tema da mediação me permite muito falar sobre isso também, porque a gente nunca entra num evento sobre mediação falando sobre como se faz, como é a ritualística da mediação. Sim. Ela tem um desenvolvimento, uma técnica também, mas ela tem muito mais de sensibilização para o reconhecimento do papel das pessoas em relação à forma como elas lidam com o conflito. Então, tudo isso eu acho que a mediação me permite abordar. E já que se trata de pessoas, né, como a senhora citou tantas vezes, nada faz mais sentido do que ter esse lado, né? Sim. Tratar a psicologia das pessoas, entender as pessoas. Isso. Faz total diferença. Total, porque estamos falando de nós. A gente sabe o que uma angústia faz com o nosso dia a dia. A gente sabe como um conflito familiar impacta. Eu digo assim, que como que uma pessoa que está sofrendo dentro da própria casa, ou na relação com os irmãos, com os pais, ou com o esposo, ou com os filhos, como ela pode acordar e cantar? Como é que ela pode criar algo bacana? Como é que ela pode ter vontade de fazer algo diferente? Ela está em sofrimento. E essa angústia ela vai ter vazão pela fala. Por isso que a terapia é tão importante. Mas poucas pessoas ainda têm acesso a isso. As listas de espera no serviço público são gigantescas. E muitas pessoas têm demandas de saúde mental que não chegam ao conhecimento dos profissionais da saúde, enfim, que estão agora nos ouvindo, talvez em casa, e pensando quanto aquela angústia, aquele problema não resolvido, está germinando outras dores dentro de si. Muitas vezes causando um adoecimento, Claro. cuja causa as pessoas não percebem por quê, mas muito do adoecimento vem por conta dessa saúde mental que não é reconhecida ainda. Mas tem muita gente que não reconhece em si a saúde Isso. mental. Ou seja, tem muita gente que tem condições, né, de fazer terapia, por exemplo, e não faz. Eu, por exemplo, demorei muito para fazer. Isso, achar que não precisa. Acha que não precisa, exatamente. É a pior coisa que tem. Eu Né? faço e digo que o maior investimento que nós podemos fazer em nós é via terapia, é olhar para nós naquele espaço de tempo. Tem sentido. Quitério, o que muda na tua rotina em relação, né, ao trabalho, com essa nomeação aí para a Academia Catarinense de Letras Jurídicas, muda algo? Tem mais responsabilidades de compromissos, por exemplo, ou de fazeres, ou é mais a responsabilidade de fazer parte, de fato, da academia agora? A segunda alternativa. Aham. É mais a responsabilidade de fazer parte. E como eu disse, com isso de ter uma dimensão dessa responsabilidade em relação à vontade de produzir mais, de levar essa voz e difundir as letras jurídicas. E eu diria que não só as jurídicas, porque todas as letras, toda forma de literatura em si é uma expressão daquilo que sentimos. E tudo isso faz sentido para muitas pessoas. E eu, por exemplo, gosto muito de escrever também fora do meio jurídico. Gosto muito de escrever crônicas e tenho pouco tempo para me dedicar a isso, né? Quem sabe num tempo futuro eu consiga pensar para além das letras jurídicas. Mas participar da academia, claro, traz o compromisso de estar presente em algumas reuniões e alguns eventos da academia, mas nada que impacte a rotina. São reuniões de tempos em tempos e eventos também que acontecem e que permitem que eu vá quando eu puder, né? Então, não há nenhum problema maior nesse sentido. Há uma responsabilidade em saber que, fazendo parte da academia, eu trago para mim esse papel de difundir as letras jurídicas e eu quero tentar honrar isso da melhor forma. Maravilha, perfeito, então. Algo mais que dizer? Encerramos aqui a entrevista já. Eu quero deixar público aqui algo que eu acho que não é só meu, mas a minha admiração por você. Eu chamo de você porque Claro que sim, claro que sim. a minha admiração por você desde a primeira entrevista que eu fiz contigo. Nossa. A tua oratória, ela é encantadora, ela nos aproxima e a gente entende o que você fala. Isso torna o juridiquês uma coisa de passado. lado, do passado. Então, assim, além de admiradora, sou uma torcedora sua.
tenho orgulho cada vez que estou próximo de você. Então, obrigada por estar aqui hoje nas suas férias. Meu Deus, obrigada. Eu fico muito feliz com as tuas palavras, porque elas mostram que essa jornada está fazendo sentido, porque tudo que eu faço é com muito amor. E escrever e conversar são formas diferentes de levar a palavra até as pessoas. E eu não acabei de dizer que é a palavra que cura. Então, de um modo ou de outro, nós precisamos valorizar isso, os espaços que nós temos de expressar aquilo que sentimos. Por isso, eu agradeço a toda a equipe aqui da rádio por essa oportunidade e desejo às pessoas que estão nos ouvindo que façam mais isso, que expressem aquilo que sentem, que cuidem da sua saúde mental e que aproveitem pela via das letras, das palavras, para realmente vivenciar o que nós estamos fazendo aqui como missão, que é para muito além da existência, é o fato de ter uma essência que está aqui para ser realmente cultivada em todas as nossas relações. Perfeito. Então, muito obrigada por essa oportunidade. Nós que agradecemos. Maria Quitéria Tamanini Vieira Pérez, né? Um abraço para o Sandro, né? Um abraço para o Sandro também, exatamente. Falamos aqui então com a doutora Maria Quitéria Tamanini Vieira Pérez, a juíza, a nova integrante aí da Academia Catarinense de Letras Jurídicas, né? Que esteve aqui com a gente. Se você perdeu essa entrevista, chegou agora no Jornal da Mix, daqui a pouquinho lá no Mix Blumenau Oficial, no canal oficial da Mix no YouTube, vai estar a íntegra aqui da entrevista com a Maria Quitéria Tamanini Vieira Pérez. Posso fazer uma pequena correção? Claro, por favor. O Maria não veio junto, Não só veio? Quitéria. É só Quitéria? É que Maria... Muitas pessoas me chamam assim, porque Maria Quitéria foi uma grande personalidade da história do E Brasil. todo mundo acha que está relacionado uma coisa a outra. Eu me orgulho muito disso, mas não tem problema também, mas o Maria não veio, é só Quitéria. Olha, eu Quitéria. juro que a verdade veio um dia antes. Viu só? Então não tem Maria, é só Quitéria. Ai. Obrigado mais uma vez, Quitéria. Desculpa pelo lapso, pelo ato falho. Jornal da Mix. Oferecimento. Uniaselv. É EAD. É semipresencial. É do seu jeito. Tarpan. A sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. Pensou Toyota, pensou Tarpan. Para poupar ou investir no futuro é simples. Escolha a Cressol. E Cooper Super. Compre online em minhacoper.com.br. Mix.